a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. E Deus somente nos trouxe aqui para que Ele faça aquilo que Ele pode fazer, porque nós muitas vezes fazemos muitas coisas que na realidade não têm grande proveito, mas tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Amém? Tudo aquilo que Deus fez foi perfeito, inclusive fez-nos a nós de forma perfeita, embora nós não consigamos conceber. Assim que vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos nesta manhã que estamos aqui, Senhor, não como um acaso, Senhor, mas que nesta manhã temos um encontro, Senhor, temos um apontamento, Senhor, contigo, meu Deus. Não estamos aqui porque queremos numa religião, mas sim porque queremos numa relação, Senhor, que a queremos edificar e construir com o Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Ele é o único caminho ao Pai, Senhor. Queremos nesta manhã, Senhor, confessá-lo, Senhor, como nosso Senhor, como nosso Salvador, Senhor. Estamos aqui nesta manhã porque acreditamos, Senhor, que somente Ele pode transformar vidas, meu Deus. Somente pode ser Ele aquele que abre os olhos dos cegos, Senhor. Somente pode ser Ele aquele que destapa os ouvidos que não ouve, Pai, no nome de Jesus Cristo. Somente pode ser Ele que traz salvação, Senhor, àqueles que estão perdidos, sem esperança. Assim que no nome de Jesus Cristo, Senhor, confessamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, e rogamos, meu Deus, que ela possa falar às nossas vidas, que nos possa desafiar, Senhor, e que no nome de Jesus Cristo não saiamos, Senhor, deste lugar da mesma forma como entramos, Senhor, senão que Tu nos utilizes, Senhor, de acordo ao propósito, Senhor, divino que Tens para cada um de nós, Senhor, e que abençoes aquelas pessoas que nos ouvem, meu Deus, através da rádio, Senhor, e através dos meios de comunicação na internet, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Damos um forte amém ao Senhor, amém. A palavra de Deus, vamos sentar-nos, já que tomar o assento é difícil porque ele não está em estado líquido. Assim que a palavra de Deus ensina em João 19:30, without further ado, como dizem os ingleses aos franceses, a obra da salvação está consumada. Quantos é que acreditam nisto? Jesus, na cruz do Calvário, está escrito em João 19:30. Ele, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado, e inclinou a cabeça, entregou o seu espírito. Amém? A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Cada vez mais nas nossas gerações, o cristianismo hoje em dia parece que está embebido num bálsamo de banho-maria, que uma vez que Deus fez tudo, somente basta acreditar, somente basta confessar o seu nome, e na realidade a obra está consumada. Mas entre aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a sua segunda vinda, ainda há algo mais a fazer. Deus otorgou-nos algum tipo de responsabilidade. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:17 que Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. No verso 20 diz, Ele fez paz por meio da sua sangue na cruz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós, diz comigo, a vós também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, diz comigo, obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de que perante Ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Amém? É um milagre como, apesar de todas as coisas, de uma forma que nós não podemos conceber, Jesus Cristo olha para nós e apesar que ainda que nós, na nossa própria essência genética, sejamos constituídos pecadores, Ele vê-nos irrepreensíveis, santos, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Por isso, o título da mensagem esta manhã, eu punha-me a pensar qual seria o título, ok? E provavelmente, eu quero ver se faz sentido para ti. Se não fizer, provavelmente é porque eu estou um bocadinho fora de tom. E o título da mensagem é Ele mesmo, o mais improvável.
mas a questão é que ele mesmo não se refere a Jesus Cristo, mas refere-se sim a uma personagem do Antigo Testamento, que nós vamos ler uma história que provavelmente alguns de nós já ouvimos falar, repetidamente alguns de nós inclusive já pregámos acerca disto, já dissertámos, já ensinámos acerca desta história, e vamos falar acerca de Elias e Eliseu. E o mais improvável era Eliseu. Muitas pessoas pensam que são as mais prováveis, nomeadamente outras pessoas, no entanto, são as mais improváveis. Jesus Cristo veio a salvar aquilo que estava perdido. Jesus Cristo veio a chamar aquilo que era o improvável, para que passasse a ser o provável. Para que ele se pudesse provar e manifestar naquilo que era improvável. A palavra de Deus, continuando a ler Colossenses, no verso 23, diz: se é que permaneceis na fé, fundados, firmes, não vos deixando separar, apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura cá debaixo do céu, e do qual Paulo foi constituído ministro. Agora, não podemos separar-nos da esperança, da fé no Evangelho no qual nos é pregado. Temos que permanecer, diz comigo, permanecer. Falámos um destes fins de semana em permanecer na casa, permanecer nos átrios da casa do Senhor, para que possamos diz comigo, frutificar, plantados, ser sal, ser luz, ser vitoriosos. Todos nós gostamos de ser... Quem é que não gosta de ser vitorioso em Cristo Jesus? Mas hoje ainda, quando nós entramos em lugares onde há pessoas que se congregam, é muito estranho. Muitas das vezes nós entramos em sítios onde há pessoas que se congregam no nome de Jesus e vamos a outros sítios onde também há pessoas que se congregam. E na realidade há sítios nos quais tu entras e há uma irradiação de vida, de alegria, e tu sentes que é genuíno, sentes que não e entras noutros sítios que assim não há esse palpar de vida. Significa que há muitos que, apesar de confessarem o seu nome, de conhecerem o seu nome, não estabeleceram ainda uma relação com Jesus Cristo. Porque há muita gente que pratica religião. Eles confessam o Deus, eles acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus! Há milhares. Eu creio que hoje em dia, nunca na história da Igreja se pregou tanto o Evangelho, nunca houve tantos meios pelo qual a sua palavra pode ser propagada como hoje. Por todo o mundo. É como que a grande comissão esteja, na verdade, a ser, de certa maneira, a ser apressurada a que se cumpra. As profecias estão a ser apressuradas. Mas, no entanto, ainda hoje, na casa de Deus, há muitos que se sentem estranhos. Não entendem a palavra da obra consumada. Significa, na realidade, nas suas vidas, não está evidenciada a transformação da relação com Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que o velho já passou. E quando o velho já passou, significa que tudo foi feito de novo. Então, por que é que vamos buscar o velho e trazê-lo àquilo que supostamente tem que ser uma nova vida de relacionamento com um Deus que não está morto, mas está vivo? Amém? Então, muitas das vezes são muitos que caminham a peregrinação de religião e não de relação. E então eles mesmos tornam-se estranhos ao Senhor dos improváveis, porque eles estão à espera daquilo que para eles é o mais provável. E Jesus diz: eu estou-me a relacionar contigo de uma forma improvável. Eu quero relacionar-me com a tua pessoa. Improvável. Não é com aquilo que a religião diz que é o que é provável, que é o que é aceitável. Mas hoje em dia todos cansam, esforçam-se e trabalham para aparentar o provável. Significa, irmãos, eu hoje tive que fazer um esforço para escolher as calças que ia vestir, para ver que não tinha nenhuma calça rasgada. Eu tive que fazer um esforço de
ver o que é que eu ia pôr por cima da minha camisa, porque provavelmente o meu aspecto iria confundir. Mas, no entanto, é a mensagem que transforma, não é o aspecto. Jesus não se vestia de acordo aos sacerdotes e aos escribas que estavam no templo. Não era provável, era totalmente improvável. Mas ele declarou: a obra está feita. E sucumbiu. Ele entregou o seu espírito confiadamente. Porque ele amou. E numa relação, diz comigo, há que amar. Estamos aqui? Mas tu não podes amar sem confiar. Quem ama e desconfia, na verdade, não ama. Porque o pilar-chave do amor é a confiança. E o verso de João 3,16, há aqui um ícone deste verso que muita gente se esquece de ensinar. Diz assim, vamos parafrasear este verso rapidamente. Isto é só a introdução, ok? Provavelmente eu não vou conseguir passar toda a mensagem. Diz, porque Deus amou o mundo. Uau! É incrível. Mas a igreja separa-se do mundo como sistema. Mas temos que amar. Como é que tu vais salvar o improvável por meio da mensagem do Evangelho se tu não o amas, tu não o aceitas? Ai, tem mau aspecto. Cheira mal. Tem feridas. Como é que tu vais te relacionar com estes dilemas? Se tu estás no pináculo da montanha, provavelmente do teu conceito provável da religião, e não estás na relação com aquele que disse: Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, foi uma coisa tão profunda, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Ele não deu um anjo, Ele não deu as sobras, Ele não deu um tempo da sua divindade, Ele deu tudo, deu a eternidade, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, diz, é que toda a gente, acho que as pessoas esquecem-se desta parte do versículo. Diz comigo, para todo. Então porquê é que tu fazes acessão de pessoas? Alguém tem Bíblia aí? Não está ali, é verdade. Para que todo, ou seja, não diz para aqueles que se vestem como cristãos, não diz para aqueles que são evangélicos, não diz para aqueles que vão à igreja, não diz para aqueles que se decidem bautizar, não diz para aqueles que decidem crer, diz para todo. Este todo é amplo, é universal, é para toda a criatura, todo aquele que o Pai criou à imagem e semelhança do seu Filho unigênito, feitura sua, somos nós, as suas criaturas, predestinados para sermos salvos, para sermos o irmão dos quais Ele foi o primogênito de entre muitos. É tremendo, mas a profundeza do todo. Não um grupo restrito, não uma elite, mas temos que aceitar este simples facto. Mas nós estamos a tornar-nos numa elite. Uma elite de senhores e senhoras que um dia andavam desgarrados, que um dia estavam perdidos, cheios de feridas, e que alguém disse: eu amei-te incondicionalmente, eu amo-te e aceito tal qual como tu és. E estou disposto a recolher-te, a sarar-te, mas agora nós dizemos: cuidado com as tuas aparências. Vê lá quem é que entra pela porta da igreja. Vê lá como é que tu te portas. Tu não podes ir àquele sítio. Então como é que vai a luz?
Somos chamados para ser luz e para ser sal nesta terra. Como é que a sal vai salar? Como é que a luz vai iluminar? Se a luz é momentânea e se lhe cortam a corrente de EDP, como é que vai acontecer, irmãos? Recebemos um chamado, temos um propósito que jamais poderíamos alcançar, que jamais pensamos algum dia poder receber, pela pura misericórdia de Deus, o amor incondicional, o amor HP, que não faz distinção, não faz exceção. Por isso, hoje estás aqui, para que se não vês claramente, possas recobrar a visão. Para se não ouves, o Espírito Santo de Deus possa destapar-te os ouvidos. Para se estás morto, Deus te possa ressuscitar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Para se não tens um propósito e um chamado claro na vida, o possas receber. No nome de Jesus. E por isso eu quero convidar-te a que tu possas abrir a tua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 19. Elias, poderoso homem de Deus, tremendo profeta. Elias tinha terminado de matar a 450 profetas de Baal. Ele estava no pináculo da sua carreira. Eu diria melhor no pentáculo, na graça, porque o pentáculo é significado de 5, pentáculo, o número da graça, 5. E estava lá em cima, uau! Mas diz a palavra de Deus, lendo do capítulo 19, versos 1 ao 3. E queria que tomasses notas de algumas coisas, para que, se Deus me der a graça, pudermos terminar a mensagem, se não terminamos no outro domingo. Este Elias também recebeu um chamado. Este Elias, que ainda não no tempo de Jesus Cristo, sabia e entendia o que era uma obra consumada, estava inspirado pelo Espírito Santo, cheio, empapado. É tremendo o percurso de Elias. Mata os 450 profetas de Baal, ora pela chuva, choveu sobre a terra e depois vai caminho a Jezreel. E no verso 1 diz, ora Acabe fez saber a Jezabel tudo, diz comigo, tudo quanto Elias tinha feito. E como matar à espada todos aqueles profetas, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um de eles. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi e chegando a Bérseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Estes 3 versículos. No momento alto da sua vida, e nós nos momentos mais altos das nossas vidas, pensamos que alcançamos, assim como o clímax da nossa relação ou religião, mas espero que não seja religião, e seja relação, e se é religião, passa a ser relação com Jesus. E o que é que acontece? Pensamos, uau, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, todo posso naquele que me fortalece. Mas de repente, subitamente, vem algum tipo de mensageiro, de mensagem. E aquilo que eu quero dizer-te, e quero pedir ao irmão que ponha ali, e quero que tu tomes nota se tu quiseres, é que a vitória de ontem não te serve para a batalha de hoje. É que há muita gente que vive nas vitórias de ontem. Aquela vitória que tu tivestes ontem, pela graça de Deus, não te serve para livrar a tua batalha de hoje. Porque cada dia traz o seu próprio, não vou dizer mal, mas traz o seu próprio desafio. E a cada dia nesse desafio, tu tens que recobrar a tua fé em Jesus Cristo. Tens que recobrar a tua relação. Porque aquilo que tu fizeste ontem com o Senhor, pela graça de Deus, pela obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, serviu para ontem, mas já não serve para hoje. Amém? Estamos aqui, glória a Deus. E quero dizer-te que após as grandes vitórias de Jesus na tua vida, normalmente poderás experimentar grandes provações.
para que não deixes dormir a tua fé, para que não adormeças, porque a fé é viva, uma relação tem que se manter viva, uma relação conjugal tem que se nutrir, e a relação da noiva com Jesus Cristo requer que nós nutramos, que nós mantenhamos. Um marido e uma mulher necessitam de nutrir a sua relação. E a relação de nós, de cada pessoa individualmente com Jesus Cristo, necessita de ser nutrida por meio da fé. Então não te espantes quando, apesar de ter experimentado uma vitória ontem, e o ontem pode ser o mês passado, o ano passado, hoje, não quer dizer que seja hoje, cronologicamente, amanhã, no próximo mês, durante este ano, venhas a ser experimentado, provado com algum tipo de desafio na tua vida. Tens que nutrir a tua fé, nutrir a tua relação. Recebes uma mensagem de parte de Jezabel. Jezabel, normalmente as pessoas identificam isto com um espírito feminino. Não. Jezabel é um espírito que está nas mulheres e nos homens. É um espírito de negativismo. Mas olha uma coisa, eu quero só conotar-te, só um pequeno pensamento. Repara bem, se Jezabel tivesse tanta segurança para matar Elias, por que é que enviaria um mensageiro? E por que é que não iria ela mesmo pessoalmente? Hein? Irmãos, recordai-vos de David com Golias. Golias era apenas uma imagem, porque na verdade o exército filisteu tinha mais medo do que o exército israelita. Mas na realidade é que Elias, que neste caso ilustra-nos a nós pessoalmente, ilustra a igreja, recebe um tweet, recebe uma mensagem, recebe um e-mail, uma má notícia, e o que é que ele fez? A correr, começou a fugir, e quando tu foges do propósito de Deus da tua vida, dás lugar ao medo, e o medo faz o quê? Algum teólogo na sala, o que é que faz? O que é que faz o medo? O pior que faz o medo: afoga o amor. E aquele que não ama não pode agradar a Deus. Não, aquele qual o amor do Pai não está nele, não pode evidenciar a obra de Deus. E o medo afoga o amor. E o amor é o poder transformador. É o amor. Então, irmãos, quando tu foges do propósito de Deus, e na realidade aquela mensagem teve nada mais, nada menos do que o poder para afastar Elias do propósito que Deus tinha alinhado para a vida dele. E muitos de vocês, muitos de nós, muitas vezes permitimos ser afastados do propósito de Deus porque enviam-nos uma mensagem que nos é enviada por um espírito, Jezabel, um espírito de cotilhice, de murmuração, um espírito do diz que disse, parece-me que, olha que, vê lá que, e deixamos-nos empapar, porque na realidade se Jezabel tivesse a confiança de que poderia fazer algo ao ungido de Deus, ela teria ido pessoalmente, mas não foi, mandou um mensageiro e nem sequer chegou a ir, porque ela tinha mais medo de Elias do que aquilo que parecia ter, mas surtiu efeito, porque o diabo anda sempre a procurar matar, roubar e destruir os filhos de Deus. Fazendo uma longa história muito curta, desde o verso 4 até ao verso 11, aí foi. Não vamos lê-lo todo para fazer uma longa história curta, long story short, como dizem os franceses. Fugiu para o deserto. E assim andam muitos, fugidos nos seus desertos emocionais, sentimentais, religiosos. E fogem e metem-se dentro daquilo que... Ele diz, ele desejou tirar a sua própria vida. Porque ele pensou
que não era tão bom como os seus pais. Ele seria exatamente como os seus pais. Estaria exatamente a fazer o mesmo ou pior que os seus pais. Ele pensou que era melhor. O conceito de Elias era: eu tinha que ser diferente dos meus pais. Então ele: Senhor, tira-me a minha vida. Sabes o que é que se chama isto? Autocomiseração. E há muito cristão no deserto da autocomiseração. O inimigo atemorizou-te e levou-te ao lugar da autocomiseração. Muitos alimentam-se em autocomiseração. Na realidade, contém um Deus que é muito maior que qualquer circunstância, contém um Deus que é maior de qualquer mensagem negativa. Mas há muitos a alimentarem-se da sua própria autocomiseração porque não querem enfrentar o desafio de amanhã, porque na realidade não nutrem a sua relação individual e pessoal com Jesus Cristo, porque na realidade muitas vezes estão num patamar, numa plataforma de religião. Mas a boa novidade é que no deserto Deus sempre tem preparado um banquete. E Deus alimentou Elias. Ele alimentou Elias porque ele tinha um propósito. E foi levá-lo, que ficava a 180 milhas, o Monte Horebe, o monte que significa casa de Deus. E Deus nos desertos, na sua misericórdia, porque Deus é um Deus de misericórdia, as suas misericórdias são novas a cada dia. Ele prepara-te um banquete com a sua palavra, Ele envia-te mensageiros, Ele envia-te a palavra, Ele envia-te estímulo, Ele envia-te ânimo, Ele envia-te correção para trazer-te de volta ao seu monte, ao monte da sua presença, ao monte da sua casa. Mas na casa de Deus, quero dizer-te uma coisa: não permitas na casa de Deus, não faças aquilo que fez Elias. Elias chegou ao monte e pôs-se numa cova. Presume-se, os estudiosos das várias escolas, que aquela cova onde se meteu Elias foi provavelmente a cova onde esteve Moisés quando viu passar a glória de Deus. E aí pôs-se, outra vez a justificar-se. Não, Senhor, é que só sou eu, é que sou justo, o meu zelo. A justificar-se. E muitos justificam-se com os seus raciocínios, com os seus preconceitos religiosos, com os seus ideais. Não te ponhas nesse. Mas foi aí no monte, na casa de Deus, e há muitos colocados na casa de Deus. Deus preparou-lhes um banquete. Deus trouxe-os, na sua misericórdia, ao seu monte, à sua casa. Mas os seus preconceitos, os seus raciocínios e os seus prejuízos aprisionam-nos numa cova. Ele leva-te ao seu monte, mas leva-te ao seu monte, à sua casa, para limpar-te, para livrar-te, para abrir-te os olhos, para liberar o teu coração. Não permitas que o teu zelo se transforme no teu véu. Muitos permitem que aquilo que eles chamam de zelo transforme-se num véu e não conseguem ver face a face a cara do Senhor. Jó era um varão íntegro, reto diante do Senhor, e terminou o fim da sua vida dizendo: de ouvidos tinha ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Cuidado, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12:15: tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela e muitos contaminem. Muitos se contaminem. Há muitos que estão metidos numa cova dos seus preconceitos, numa cova dos seus prejuízos, justificando-se eles mesmos, sentem-se confortáveis, vítimas, perseguidos segundo eles, porque ele considerava-se perseguido. Elias considerava-se perseguido. E aí sentia-se com um coração amargurado, justificando-se. Mas a maior obviedade de todas, e é isto que muitas das vezes, não nos damos conta. E isto Elias não entendeu. É que Elias estava mais focado na sua pessoa do que no Deus ao qual ele foi chamado para servir. Do que no Deus ao qual ele vindicou a sangue dos 450 profetas do Baal. E assim há muitos cristãos dentro dos locais de culto, com Bíblias, com muitas Bíblias, ouvem muitas pregações, leem muitos livros cristãos, cheios de religião, cheios de preconceitos, justificando-se,
nos seus preconceitos, nos teus ideais, nos seus raciocínios, metidos dentro dessa cova, sentem-se perseguidos como Elias. Perseguidos tal como Elias. E Deus, 2 vezes, durante este percurso destes versículos, até ao verso 14, que é onde vamos retomar, perguntou-lhe 2 vezes. E é a pergunta que eu te quero fazer esta manhã. E faço-te em nome de Jesus Cristo. O que é que fazes aqui? 2 vezes perguntou-lhe. E as 2 vezes que perguntou, Elias, o que fazes aqui? Recebeu sempre a mesma resposta. A resposta foi a justificação de Elias em prol do seu zelo, pensando Elias que ele era o único que existia em Israel. Era o único. Pensava que somente restava ele. E aquilo que eu quero dizer-te é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E Deus tem um propósito divino para a tua vida. Ele tem um chamado para ti. No verso 14 respondeu ele, dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto. Senhor, sou eu. Senhor, os outros já não te honram. É como lá, se diz lá na minha terra, com o mal dos outros para o seu bem. Porque é que tu não orientas a tua relação pessoal para o Deus da salvação, em vez de orientares-a para ti mesmo? Porque era aquilo que estava a fazer Elias. Derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E tu repara as vezes que Elias respeta o eu. E eu, somente eu. Senhor, Senhor a mim, Senhor a minha família, Senhor o meu ministério, Senhor eu é que sei, Senhor, eu sou perseguido, Senhor, eu amo, Senhor, eu trabalho para ti, Senhor, eu e a minha casa, Senhor, Senhor. E o Senhor diz-te: oh filho, então e eu? Então, e eu que fui à cruz por ti, já não te recordas de mim? E é tão óbvio que Elias estava totalmente centrado nele. E é tão óbvio que grande parte dos filhos de Deus que creem no nome de Jesus Cristo estão mais centrados neles, no Deus que pagou com preço a salvação das suas almas e das suas vidas. Então ali, e é isso que eu quero hoje, no nome de Jesus Cristo, dizer-te o que está escrito no verso 15. Palavra de Deus. O Senhor disse-lhe, o Senhor diz: vai e volta pelo teu caminho de deserto a Damasco. E o Senhor hoje diz-te: vai e volta ao único caminho. E se não conheces esse caminho, eu quero te dizer-te que Ele é o único caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é o único caminho a Jesus Cristo. Ninguém vai a Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, diz a palavra do Senhor. Ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Volta ao caminho. Volta a Jesus. Volta a centrar-te, em vez de dizer eu, diz Senhor, tu. Em vez de Senhor, eu penso desta maneira, Senhor, provavelmente esta opção é melhor para a minha vida, diz Senhor, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Seja feito aquilo que tu digas, Senhor. Em vez de que a tua opinião conte, diz Senhor, qual é a tua opinião para mim? Qual é o teu desígnio para mim? Qual é o teu propósito para mim? Tens que voltar ao caminho. E foi. E Elias cumpriu. Porque eu quero dizer, normalmente no Antigo Testamento, depois, por exemplo, o chamado de Isaías foi diferente. O chamado de Zacarias foi diferente, pois foi uma revelação tremenda de Deus. Mas aqui há uma história incrível. É que aqui é um chamado, porque em seguida começa-lhe a dar Deus, deu-lhe então aqui as instruções daquilo que eu tinha que fazer. Bom, vai pelo caminho a Damasco, unge Hazael, rei sobre Síria, também Jeú, filho de Nisi, ungirás a Deus de Israel, também ungirás como rei de Israel, e também, vamos aqui, eu disse que ia falar sobre Eliseu, não é? 32 minutos. Eu acho que com mais 10 minutos consigo, como dizem os franceses, wrap it up. Se não, é um rápido do McDonald's, a gente faz o almoço, ok? Então, também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás a profeta
em teu lugar. E agora aqui, 17, e há de ser que escapar das espadas. Vamos passar um bocadinho mais à frente. Então partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava... Alguém pode ler isto por mim? Alguém que tem uma Bíblia aberta, que é para eu beber um pingo de água, se faz favor? No verso 19, em voz alta. Aleluia. Irmãos, ali, em Abel-Meolá, naquele local onde o Espírito Santo de Deus, onde Deus comissionou Elias que fosse a escolher Eliseu, eu dei-lhe um nome, mas tu repara bem, aqui há outro é no verso 18, que é para fazermos aqui um ponto. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 e todos os joelhos não sobraram a Baal. Significa, só para... Toma nota. Se tu não fazes aquilo que Deus te chamou para fazer, o que é que acontece? Há sempre alguém alinhado para o fazer. É que se tu não tomas a oportunidade de receberes o chamado, de receberes a salvação, de receberes a comissão, lamento, mas não penso... Não, Elias. Não eras o único, Elias. Havia outros 7.000 que podiam cumprir o mesmo propósito que eu tenho para ti. Ok? Se não fazes aquilo para o qual Deus te chamou para fazer, Deus tem alinhado muitas mais pessoas que estão disponíveis para o fazer. Muitas mais pessoas. Volta ao caminho, faz aquilo que Deus te enviou para fazer. E então ele encontrou Eliseu. Agora aqui é que está. O ministério de Eliseu é iniciado através de Elias. O chamado. Mas aqui há uma coisa muito curiosa. É que na terra onde estava Elias, segundo as diversas escolas, ali existia uma escola de profetas. Verdade, irmão Faria? Ali existia uma escola de profetas. O título da mensagem é Ele, o mais improvável. E nós dizemos, bom, eu estou preparado para o ministério, eu sou mais maduro, eu já sei, eu já conheço, eu posso, eu faço. Mas o Senhor disse, ok, ali há uma escola de profetas, há pessoal que já leva muito tempo a ser exercitado para a profissão ministerial de profeta, mas, no entanto, eu tenho reservado o improvável. E o improvável, passo-me a expressão, estava a lavrar a terra com 12 juntas de bois e ele estava agarrado ao arado a cheirar os traseiros das 12 juntas de bois e a trabalhar de sol a sol. Ele estava a fazer algo que não era de grande glamour. Algo que não seria muito bem pago. Algo que não seria altamente recomendável, reconhecido e louvável naquela altura. Mas Eliseu era um homem de trabalho. Ele não andou à procura do manto. Dá-me o manto da unção. Elias, dá-me o manto. Ele estava no momento certo, na hora certa, humildemente a fazer aquilo que lhe competia. E Deus disse, este é o improvável. Deus veio exatamente a cumprir a Escritura que está escrita em Lucas. Eu vim a salvar aquilo que predestinadamente estava predisposto para estar perdido. O vil e o menosprezado escolheu Deus para envergonhar a sabedoria dos sábios deste mundo. Ele veio escolher o improvável.
E muitas das vezes tu pensas religiosamente que és o mais provável e Deus agarra naquele que é mais improvável e o mais improvável começa-te a ensinar, porque é Deus quem escolhe, é Ele o soberano e Ele vem fazer a sua obra. E nos seus desígnios, somente Ele sabe e nós somente temos que acomodar-nos ao plano de Deus e ao propósito de Deus para a nossa vida. E quando Ele passa, entremos no metro, entremos no trem, entremos no autocarro, porque o seu plano é perfeito. Ele sabe o que é bom e perfeito para as nossas vidas. Mas há muitos que querem impressionar a Deus. Eliseu não quis... Eliseu estava ali, no sítio certo. E quando ele recebeu a capa, diz a palavra de Deus, toda a gente sabe esta história. Ele deixou tudo. Deixou as juntas de bois e foi com Elias. Pediu-lhe, Elias, faz-me um favor, deixa-me despedir do meu pai. E foi a correr, o homem foi a correr, despediu-se do pai. E veio e depois despedaçou todas as juntas de bois e sacrificou os animais. Significa que não vou deixar o velho... Passou, e tudo aqui é feito de novo, ou seja, tudo velho é velho, passou, soterrado, animais, arado, família, bye, farewell, Maria Ivone, eu vou. Recebi o manto, recebi o chamado. A grande parte das pessoas hoje em dia na igreja cristã, irmãos, a palavra de Deus diz em Lucas 9:62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. A maior parte da vida é que as pessoas passam o tempo a olhar para trás. E depois é lógico, um cego e a outro cego caíram num buraco, e quando tu vais com a mão no arado olhar para trás, o mais normal é que batas com a cabeça na parede. É ou não é? Fisicamente, penso que sim. Onde é que estava Eliseu? 39 minutos, tenho mais 5. Onde é que estava Eliseu? O que é que estava Eliseu a fazer? Ele estava na tenda a orar. Ele estava no culto. Ele estava a fazer o quê? Ele estava a fazer o mesmo que Deus. Teologicamente vamos justificá-lo, ok? Gênesis 2:2. Ora, havendo Deus completado o dia 7º, a obra que tinha feito. Deus trabalha. Esta hora trabalha. Jesus Cristo respondia a isso aos fariseus e aos escribas. Não é lícito. O meu pai até agora trabalha. E descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Mas é que hoje em dia, como nós dizemos, não, mas é que a obra já está consumada. Mas, Luís Miguel, mas isto, o pacto da graça, não é que a gente está tudo e é só a gente. Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus Cristo pagou, consumou, pagou os nossos pecados. Ele veio para salvar-nos, Ele veio para dar-nos salvação, Ele veio para dar-nos visão, Ele veio para destapar os nossos ouvidos, Ele veio para sarar as nossas feridas, Ele veio para fazer milagres, e ainda os faz hoje em dia. Mas calma! Deixou-nos uma comissão. Entre a cruz e a segunda vinda, nós temos algo a fazer. E esse a fazer é um trabalho digno. Pôr a mão no arado. Mas não é só fazer as coisas glamourosas. Há que fazer as coisas que não são tão glamourosas. Estamos aqui. Há que servir de forma menos glamourosa. Há que ter menos preconceitos. E há que realmente amar. Em Mateus 6:1, irmãos, teologicamente temos que ver mais uns versículos para nós alicerçarmos a palavra e que a palavra venha alicerçar no nosso coração. Os alicerces da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra. Gostam de formular ideias acerca da palavra. Gostam de ter opiniões acerca da palavra. Mas não gostam de ouvir a palavra. E o ouvir a palavra é que gera fé, é que nutre fé. Eu não consigo dormir sem ouvir pelo menos todos os dias 2 ou 3 predicações. A palavra alimenta-me. À parte de ler, ouvi-la. Ouvi-la. Ouvir. Ouvir. Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens para seres vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Porque há muita gente que trabalha
para impressionar, não podemos impressionar a Deus. Deus não quer impressionistas. O versículo da nossa vida, o versículo que devia ser lema na vida de cada um de nós, é que há muitas pessoas que dizem, não é que trabalhar para Deus, ter esta comissão parece, não, é que a vida, irmãos, na realidade, eu no outro dia estive num local, eu fiquei constrangido, porque eu vi tanta alegria, comecei-me a perguntar e comecei-me a questionar, mas porquê que às vezes nos nossos lugares não há tanta alegria? E Deus respondeu-me a várias coisas. Está-me a responder, está-te a responder. É que há muitas pessoas que levam um fardo pesado porque estão dentro da cova como Elias. Preconceitos, prejuízos e agendas. Sou só eu. Não é só tu. Deus não necessita de nenhum de nós. Ele deu-nos o privilégio, não entendemos isto. É que nós sempre queremos ser as co-estrelas com o Senhor. Co-chiefs. Mas não queremos ser colaboradores. Quando não há destaque, já não nos interessa servir. Mas Elias estava atrás do traseiro, repara bem, de 12 juntas de bois. E nós, penso que somos ainda um povo agrícola nesta nação lusa, sabemos que os bois, quando lavram, pelo esforço que fazem, tal como os cavalos, quando galopam, vão deixando rastro. Vão deixando uma guia. E Elias tinha que cheirar e provavelmente desviar-se, ou se calhar nem isso, porque ele tinha que seguir a lavrar. E nós fomos chamados para estar na lavoura do Pai. É um privilégio tremendo. E provavelmente temos que cheirar muitos traseiros e limpar muitos traseiros e muitas outras coisas mais. Mas isso não tem que ser um fardo, é uma alegria. Temos que irradiar alegria, mas não é alegria ao domingo. É alegria à segunda, é alegria à terça, alegria à quarta, alegria à quinta, alegria à sexta e ao sábado. Amém, irmãos? Versos para a nossa vida. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre mudantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é em vão, dependendo das versões bíblicas, não é vão, não é em vão no Senhor. Deus é glorificado através das nossas boas obras para as quais de antemão Ele tinha preparado para que nós caminhássemos nelas com as mãos no arado. Quando Deus precisa de limpar as casas de banho da igreja, provavelmente é o lugar no qual Deus te pode utilizar para glorificar-se. Mas é que ninguém vê. Não precisas de ver. Deus vê a atitude do teu coração. Deus vê quando tu fazes as coisas com devoção, com gratidão. O problema de muitas vezes de não irradiar alegria é que faz para impressionar. Então só gostam de fazer aquelas coisas que são... Quando não se vê, mas quando não se vê é que faz toda a diferença. O grande serviço a Deus é feito nas pequenas oportunidades de servir. Assim resplandece a vossa luz, Mateus 5,16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A salvação não se obtém pelo trabalho, mas a salvação é ocupada através do trabalho. Trabalhai, pois, a vossa salvação. Ocupai-vos da vossa salvação. Ocupai-vos da mensagem da salvação. Porque pela graça sois salvos, sabemos que sim, mas revisemos Efésios 2:10. Porque somos criaturas, feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Para boas obras. Para boas obras, para bons trabalhos, que Ele de antemão, trabalhos de bondade, trabalhos no qual emanamos a gratidão, trabalhos no qual fazemos-os com bom ânimo, voluntariamente. Irmãos, em algum ponto, temos de deixar de falar e agir. Em algum ponto, temos de agarrar o arado. Eliseu ia ser profeta.
mas não estava na escola dos profetas. Estava com a mão no arado. Eliseu estava disponível. Eliseu estava agradecido. Eliseu não era um contestatário. Eliseu não reivindicava. Eliseu não murmurava. Eliseu estava num alinhamento divino. Deus tem-te debaixo de uma liderança porque estás num alinhamento divino. Tens um propósito divino. E Eliseu agarrou-se a Elias, aprendeu com Elias e até ao último momento, quando Elias foi arrebatado, Eliseu esteve ali e não queria que ele largasse, não queria largar, queria estar com Elias, queria aprender com Elias, queria aprender com o seu mestre. Deus escolhe o improvável, não escolhe o notável. Deus quer lançar o seu manto, Deus quer lançar o seu monte sobre os que estão disponíveis, sobre os que estão agradecidos, sobre os que têm uma atitude voluntariosa, sobre aqueles que estão disponíveis ao trabalho menos laboroso, aqueles que estão disponíveis a pôr a mão no seu arado, aqueles que não anseiam o manto, aqueles que simplesmente estão a fazer aquilo que têm que fazer no local onde Deus o coloca, sem desejar nem ansiar nada mais do que perguntar-lhe a Deus: agrado-te, Senhor? Estou-te a agradar, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Deus é que lança o manto, nada mais lança o manto. Para terminar, Mateus 9:37, então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é grande a seara. Parece um lamento, mas não é um fado. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Rogai, orai. Que mande trabalhadores. Para a sua seara. Os campos estão brancos, diz a palavra de Deus, para a ceifa, em Apocalipse. Reparem bem, Jesus não disse que mandasse profetas, pastores, discípulos, nem crentes, nem bandas evangélicas, nem evangelistas. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Já está bem de opiniões, já está bem de opções e de muitas outras coisas em hoje. Há poucos trabalhadores, mas a seara está pronta. Precisamos de homens e mulheres que arregassem as mangas e trabalhem. Mas não confundamos o trabalho, porque o trabalho começa por emanar os frutos do Espírito. Alguém sabe os frutos do Espírito? Tais como bondade, tais como longanimidade, mansidão, alegria, paz, gozo, que é alegria. És bondadoso com o teu próximo. Dás sem esperar nada em troca. Aquilo que queremos ser é o quê? Colaboradores? Ou queremos ser simplesmente as estrelas? Queremos ser os líderes? É tempo de desejarmos não ser líderes, mas sermos colaboradores e trabalhadores. É tempo de permitir que o Espírito Santo de Deus nos chame a ser colaboradores para pôr as mãos no arado. Porque somos responsáveis. E é um privilégio da maior tarefa que Deus deu à sua igreja, que é de evangelizar todo o mundo, até que Ele venha. Até que Ele venha. E que bom ouvirmos as palavras de Mateus 25. Muito bem, mas na versão traduzida do King James Version diz: well done, bem feito. Muito bem feito. Servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do Senhor. Bem feito não significa bendito. Menos conversa, mais ação. Menos opiniões e mais ações. Ele está na lavoura. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará grandes
proezas. Se esforçará e fará grandes proezas. Quando verdadeiramente não estás na religião, estás na relação, conheces o teu Deus, estás tão apaixonado por Ele que fazes qualquer coisa por Ele, por gratidão. Não é um fardo servir a Deus. Não custa servir aos demais. Não custa, porque vês a oportunidade que Deus se glorifique. Não custa ouvires as maldicências. Não custa, porque estás a servir aos demais. Não custa amar ao próximo, porque estás a emanar a obra de Deus. O velho passou, tudo foi feito novo. Isso foi o que fez Eliseu. O mais improvável, põe-te aí de pé onde estás, o mais improvável vem a chamar Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer muito mais, diz comigo, muito mais abundantemente pode fazer em nós o poder que em nós opera. Jesus teve um encontro com Simão Pedro e com André. E é engraçado porque ele nos encontrou a gerir os barcos de pesca. Ele encontrou-os a trabalhar. Deus trabalha com aqueles que já estão a trabalhar. E Ele chamou-os, Simão, Pedro e André, os dois irmãos. Enquanto eles lançavam as redes ao mar, eram pescadores. E Ele disse: vinde em pós de mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, pois, diz a palavra de Deus, imediatamente, Eliseu imediatamente deixou o arado e foi atrás. Eliseu imediatamente deixou o arado e foi ter com Elias. Eliseu imediatamente. Simão Pedro e André imediatamente deixaram as redes e foram ter com o Senhor. Agora eu quero convidar-te a que tu feches os teus olhos por um só momento. Eu não sei em que fase estás. Não sei se estás na cova, como esteve Elias. Não sei se estás no deserto, como teve Elias. Se estás no deserto, Deus tem preparado um banquete para levar-te de volta à casa de Deus. Mas não para que te metas numa cova, mas para que recebas o chamado. Se ainda não conheces ao Senhor, se estás numa plataforma de luta pessoal, é tempo que hoje possas aceitar o chamado. Porque é um grande privilégio, uma grande oportunidade. Deus está a chamar pessoas para ser colaboradores com Jesus Cristo. Estavam todos a trabalhar e imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Eliseu estava a trabalhar imediatamente e deixou tudo e seguiu a Jesus. Isto é muito simples. Primeiramente, a obra da salvação está consumada. Segundo, uma vez que está consumada, simplesmente tens que permanecer e entender o amor de Jesus. Tens que entender que as vitórias que tiveste na tua vida de ontem não servem para as tuas batalhas de hoje. Se não estás do caminho, tens que voltar ao caminho. E no nome de Jesus, recebe o chamado. Vou contar até 3. À primeira, sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e não morreu por acaso. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele creia, todos creiam no nome de Jesus Cristo, no seu coração, e o confessem na sua boca. Recebam salvação, sejam salvos. A Bíblia diz, perentoriamente, que hoje é dia, agora é momento oportuno, agora, não amanhã, não daqui a pouco, é momento oportuno, é momento de salvação para a tua vida. E a terceira, simplesmente tens que fazer uma coisa, aceitar o chamado de Jesus Cristo, aceitar aquilo que Jesus fez por ti e receber da mesma maneira que que Eliseu recebeu o manto de Elias, da mesma maneira que Simão, Pedro
e André receberam o chamado, deixaram tudo e levantaram-se e seguiram a Jesus Cristo. Eu hoje desafio-te a que tu não saias deste lugar sem aceitar, se não aceitastes, sem aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Se queres aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, simplesmente levanta a tua mão aos céus. Levanta a tua mão esquerda aí aos céus onde tu estás. Por um momento, simplesmente tens que aceitar aquilo que Jesus Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Nada mais que aceitar aquilo que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Faço outro chamado para aqueles que aqui estão. Se queres renovar a tua fé, renovar a tua aliança com o Senhor, provavelmente saíres da cova onde tu estás, da tua justificação, dos teus preconceitos, talvez dos teus patamares de religião, e passares a ter uma relação viva, enamorar-te mais de Jesus Cristo. Teres uma relação de amor, aceitares este chamado de serviço incondicional para Jesus. Com gratidão, com solicitude, para participares em todas as boas obras que de antemão Jesus preparou para que tu nelas andasses. Não rebatas, não refutes mais o chamado de Jesus à tua vida. E levanta a tua mão aí onde estás. E vamos agora neste momento orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos-te nesta manhã, Senhor, o teu chamado, a tua palavra, Senhor. Agradecemos as tuas misericórdias que são novas a cada dia, Pai, no nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de salvação, Senhor. Agradecemos, meu Deus, porque a tua obra está consumada no cruz do Calvário, Senhor. Mas agradecemos a oportunidade que nos dás, meu Deus. Podemos ser colaboradores contigo, Senhor. Ser participantes, meu Deus, na tua obra. Estarmos juntamente contigo na tua seara. Pai, hoje no nome de Jesus. Traz renovação àqueles que a necessitam, Senhor. Senhor, onde há angústia, Senhor, aí deposita alegria, Senhor. Onde há turbação, Senhor, aí vem trazer claridade, Senhor, clarividência, visão, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, onde há maus pensamentos, Pai, no nome de Jesus, Senhor, vem trazer a tua revelação de fé, Pai, e de ciência, Senhor. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço-te, Pai, no nome de Jesus Cristo, se há aqui alguém, Senhor, que hoje está a fazer aliança contigo, a receber-te como Senhor e Salvador, que a tua salvação se manifeste às suas vidas. Pai, no nome de Jesus, levanta homens e mulheres que estejam dispostos a pôr a sua mão no arado, a glorificar o seu nome, Senhor, e a dar-te a ti toda a honra e toda a glória por sempre, Pai. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. A ti, Senhor, rendemos toda a honra e toda a glória por sempre. Amém.